começar mais uma videoaula sobre pronomes relativos. Vamos agora, gente, falar sobre os pronomes relativos onde e quando, tá? São os últimos pronomes relativos que nós veremos. Bem, nós falamos sobre os pronomes relativos que, sobre o pronome relativo ao qual, sobre esse pronome relativo preposicionado, do qual, na qual, etc. Falamos sobre o pronome relativo quem e sobre o pronome relativo cujo, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o pronome relativo onde. O pronome relativo onde, ele é um pronome relativo que indica um lugar, tá bom? Ele sempre vai indicar um lugar. Assim como o pronome relativo quem sempre vai indicar uma pessoa, o pronome relativo onde sempre vai indicar um lugar, tá bom? Aqui na apostila de vocês, acompanhem lá na página 14, na apostila de vocês tem um trechinho para a gente exemplificar esse onde, como que ele é utilizado e para falar sobre a sua função de adjunto adverbial. Gente, lembrando que todo pronome relativo, quando ele introduz uma oração subordinada, e ele faz esse papelzinho de ligar, porque o pronome relativo, ele não só retoma algo que já foi falado, ou retoma algo que eu irei falar, como é o caso do cujo, né, unicamente. Mas ele também faz esse papelzinho de ligar duas orações subordinadas, uma oração subordinada a uma oração principal, aliás. Ok? Então, não vamos esquecer dessa função dos pronomes relativos dentro das orações e sua subordinação, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu não vou ler o textinho para vocês da página 14, mas eu vou ler o trechinho que é necessário para que nós analisemos aqui a utilização do pronome relativo onde, tá bom? É lá no início daquele texto que tem como título: O invasor, como o coral-sol está acabando com a biodiversidade. Então, eu vou ler só as duas primeiras linhas desse texto, acompanha aí. O equipamento, repleto de coral-sol, foi transportado da costa do estado do Rio de Janeiro até o porto de São Sebastião, em São Paulo, onde ficou parado por pouco menos de 2 anos. Vejam bem, a oração o equipamento foi transportado da costa do estado do Rio de Janeiro até o porto de São Sebastião é a oração principal. A oração onde ficou parado por pouco menos de 2 anos é a oração subordinada. No caso, é uma oração subordinada adjetiva. Por que ela é uma oração subordinada adjetiva? Porque ela está vindo para explicar um termo que já foi falado anteriormente. E que termo é esse que ele tá explicando aqui nessa oração subordinada adjetiva? Porto. É essa palavrinha que está referenciando. Olha aqui, o equipamento foi transportado da costa do estado do Rio de Janeiro até o porto de São Sebastião, onde ficou parado por pouco menos de 2 anos. Então, ele está explicando aqui, ele abriu aqui uma oração subordinada adjetiva para explicar sobre essa palavrinha, sobre esse substantivo porto, tá bom? Então, ele está retomando a palavra porto. Portanto, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Agora, vejam bem para vocês entenderem por que ele assume a função também de adjunto adverbial. Vocês lembram que nós falamos sobre as funções sintáticas dos pronomes? Que se eles... O que nós falamos sobre essas funções sintáticas? Se eles retomam outros termos dentro da oração, então ele vai ser atribuída a ele a mesma função sintática desse termo que ele retoma, certo? Aqui, porto funciona como adjunto adverbial. Por quê? Nessa oração aqui que eu trouxe para vocês, o equipamento foi transportado da costa do estado do Rio de Janeiro até o porto de São Sebastião. Nós temos um sujeito, que é o equipamento. Nós temos um verbo, que é foi transportado. E nós temos aqui um adjunto adverbial desse verbo, indicando uma circunstância de lugar. E qual que é esse adjunto adverbial que traz essa circunstância de lugar? Até o porto de São Sebastião. Então, porto é aqui o núcleo desse adjunto adverbial. Lembrando que adjunto são termos acessórios, tá bom? São termos que vêm ali para indicar, quando ligado a um verbo, fazer exatamente esse papelzinho aí de
caracterizar, de trazer ali uma circunstância para o meu verbo, quase a mesma coisa que um advérbio, né? Porém, ele é um termo acessório. E o adjunto adnominal, ele é um termo que vem ali também como termo acessório, mas que vai estar ligado a um nome, tá bom? Então, aqui, até o Porto de São Sebastião é um adjunto adverbial do verbo foi transportado. Portanto, se o onde está retomando a palavrinha Porto, então ele também tem essa característica de adjunto adverbial, beleza? Bem, aqui lá no finalzinho da página de vocês, da página 14, tem algo bem interessante da gente pensar. Vejam bem, imagine o seguinte diálogo. Pessoa 1, onde você mora? Pessoa 2, eu moro na cidade onde sua mãe nasceu. Gente, aqui no caso, nessas duas orações, eu tenho onde em duas formas diferentes de utilização. No caso, aqui eu tenho duas classes gramaticais diferentes dessas duas utilizações do onde. No primeiro, eu tenho um advérbio, certo? Olha só a pergunta. Onde você mora? É um advérbio interrogativo e está ligado ao verbo mora. Onde está perguntando onde que a pessoa mora. Agora, aqui na segunda oração, na resposta a essa pergunta, a pessoa 2 disse: eu moro na cidade onde nasceu sua mãe. Ele está ligando, fazendo esse papelzinho de ligar duas orações, tá bom? E está referenciando um termo que veio antes. E que termo é esse que veio antes? Cidade. Eu moro na cidade. Que cidade é essa? Onde nasceu sua mãe. Portanto, aqui na segunda oração se trata de um pronome relativo e na primeira se trata de um advérbio interrogativo, beleza? Bem, agora nós vamos falar sobre o pronome relativo quanto. Esse pronome, ele sempre vem utilizado de dois termos, de um desses dois termos aqui, que a apostila de vocês trouxe aqui para vocês, lá na página 15. Tanto ou tudo. Ele precisa dessas duas palavrinhas, ele precisa desses dois pronomes indefinidos para existir. Olha aqui o exemplo de oração para vocês. A senhora entregou tudo quanto havia prometido. E esse quanto, ele vem para referenciar o tudo. Então, esse quanto, ou ele virá com esse pronome indefinido tanto, ou com o pronome indefinido tudo. Tanto quanto, ou tudo quanto, tá? Então, é um pronome que retoma, né? Pronome relativo, ele faz a retomada mesmo. Ele não tem essas regrinhas como a regra do pronome relativo quem, que sempre vai referenciar uma pessoa, ou o pronome relativo onde, que vai referenciar um lugar, ou o pronome relativo cujo, que tem todas aquelas regras de flexão e de tudo mais, que vem o termo depois. A única regra dele eu vou utilizar o tanto ou tudo antes dele. E ele traz aqui um significado assim, meio de equivalência ou de generalização, certo? Esse é o papel do pronome relativo quanto. E para finalizar aqui os nossos estudos sobre pronome relativo, eu vou citar algo que nós estamos estudando desde lá do módulo 7 da apostila 1, que é o quê? Módulo 7 não, desde o módulo 5 nós estamos falando sobre orações subordinadas adjetivas. Percebam que todos esses pronomes relativos, eles possuem a característica de introduzir uma oração subordinada adjetiva ou explicativa ou restritiva. Ou seja, quando vocês verem uma oração subordinada, e ali não tiver o pronome relativo que, mas tiver outros pronomes relativos, não se desespere, continua se tratando de uma oração subordinada. Por quê? Porque, prestem atenção,
sempre que nós falamos aqui sobre pronome relativo, nós não falamos que ele retoma algo que já foi falado, com exceção do cujo, que vai retomar algo que vai referenciar algo que vem à frente, mas de qualquer forma, esse algo que vem à frente tem a ver com o termozinho que veio antes, certo? Se ele vai referenciar o que eu acabei de falar, não tem sentido eu referenciar o que eu acabei de falar se não for para abrir uma informação a mais sobre esse algo que eu acabei de falar, certo? Então, esse pronome relativo, ele vem para abrir ali um parênteses, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais desenhada para vocês, para abrir um parênteses ali na minha oração, citei ali aquela pessoa do discurso, ou aquele lugar, ou enfim, qualquer coisa que eu possa referenciar, e eu quero abrir um comentário, eu quero abrir uma oração em que eu vou explicar algo sobre esse termo, ou quero abrir uma oração em que eu vou acrescentar uma informação sobre esse termo, ou vou explicar, enfim, aí eu abro, no caso ela vai se tratar sempre de uma oração subordinada adjetiva. Ela é uma oração que precisa da minha oração principal para existir, ela sozinha não faz sentido, então ela é subordinada, e ela é adjetiva porque ela vai trazer sempre, ela sempre vai abrir ali uma oração que vai trazer uma informação, ou uma explicação, ou uma característica do meu termo antecedente. E o adjetivo nós sabemos que é uma classe gramatical que vem para caracterizar um substantivo, que vem para caracterizar um termo, certo? Então, por isso que eles sempre irão fazer esse papel com o pronome relativo de introduzir uma oração subordinada adjetiva, beleza? Então, não é só o que tem essa função. Todos os pronomes relativos, como nós vimos nos exemplos aqui, durante todo o estudo desse módulo, também fazem esse papel de introduzir orações subordinadas adjetivas. Sejam orações subordinadas adjetivas explicativas ou orações subordinadas adjetivas restritivas, tá bom? Pessoal, anotem as dúvidas de vocês, como sempre, anotem as dúvidas de vocês, que nós vamos tirar nos nossos plantões de dúvidas. Não faltem nos plantões, eles são muito importantes, e lá nós também iremos, além de corrigir as tarefas de casa, nós também iremos fazer alguns exercícios para poder fixarmos essas questõezinhas aqui, essas teorias que nós acabamos de ver, beleza? Um beijo e até a próxima aula.